Olá, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui hoje batendo esse papo. Eu sou Alexandre Pantalhão, sou sociólogo, sou pesquisador, também sou petroleiro, né, sou militante aí das causas comunitárias e da luta social na cidade do Rio de Janeiro, em especial aqui em Guaratiba. E para bater esse papo aqui com uma grande companheira nossa, uma amiga, uma irmã particular que eu tenho, que é a nossa amadíssima Francedélia Gomes. Ela é educadora social, ela é militante social, moradora da cidade do Rio de Janeiro, aqui no bairro de Guaratiba. E a nossa ideia hoje é a gente recordar de lutas passadas para demonstrar o quanto é importante a nossa participação. Que por mais que a gente ache que a nossa luta é em vão, quando a gente dá uma pequena parada, né, Fran? E a gente olha para trás, a gente observa o quanto a gente caminhou, o quanto foi feito. E o pior, poderia ter feito muito mais. Então, Fran, eu queria que você tocasse um pouquinho esse bate-papo aqui, recordando, comentando, e o que você acha da importância da participação das pessoas na luta diária. Olá, boa noite a todos. Queria primeiro dizer que é um prazer, muito, muito grande, participar desse bate-papo com você, Pantaleão. Assim, eu me sinto muito honrada, quando é muito fácil quando eu vou pedir um voto para alguém que ainda não conhece você e eu falar das nossas caminhadas, da nossa luta, que foi você o responsável por eu estar nesse momento aqui, nessa busca, das políticas sociais, da justiça social, da luta pelos trabalhadores, e eu aprendi isso aqui na busca de benefícios para a região de Guaratiba, principalmente, E tem uma das coisas que eu mais, assim, que eu gosto de me lembrar, é que quando a primeira vez que eu fui numa sessão da Câmara, eu lembro disso, foi quando você nos levou, a gente estava buscando o Conselho Tutelar. Eu não sei se você recorda-se disso, quando a gente chegou na Câmara, a gente colocou aqueles cartazes. Para mim, isso aí é algo que meu filho está com 17 anos hoje, ele recorda isso, e isso é muito legal. E eu acho que esse papel que, assim, que você desempenha com os seus para um mundo mais justo, mais igualitário, com equidade, é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho se você recorda disso, e como foi que nós chegamos a esse ponto, assim, que é muito bacana. Tenho certeza que não foi só eu que você conseguiu trazer para esses movimentos, outras pessoas, como tem Simone, tem Cláudia, que todos queriam participar hoje, mas está todo mundo na correria, e inclusive pediram desculpas não poder participar, mas eu estou aqui para dizer que você assim, um legado muito grande aí, legado de fato, que é de transformar a comunidade, a cidade do Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas nossas andanças, ver se você recorda mais que eu. Olha, Fran, vou falar, é tanta coisa que a gente faz, que quando às vezes eu paro em casa, e às vezes a Silvia, né, minha companheira, minha esposa, ela fala assim, você tá pensando em quê? Tá no mundo da lua? Não é não. É, às vezes a gente recordando da quantidade de coisas que a gente fez, né? E eu nem penso muito, às vezes, não é nem na quantidade de coisas que a gente fez, mas é naquilo que a gente pode fazer. Você é uma testemunha aqui viva, né, da transformação, né, uma atuação, da construção de uma cidadania. Eu tive um amigo, um professor, um amigo que eu tenho muito carinho e tenho muita saudade dele, porque ele se foi. Inclusive, o nome de uma creche que eu consegui trazer para a região, aqui em Cinco Marias, na estrada ali do início da estrada do Magarça, né, que chama-se Marcos Flamínio Portugal Pinto. O Marcos Flamínio, ele era um antropólogo, um etnólogo, ele foi meu professor, depois passou a ser meu amigo, uma pessoa que eu admirava, ele também tinha uma admiração muito grande pela minha atuação,
Ele, inclusive, disse para mim, ó, não, é impensável ver você uma pessoa extremamente calma, pacífica, brigando e discutindo como você faz pelas pessoas. Ele dizia uma coisa para mim, Pantaleão, é impossível ser um intelectual se ele não tiver a serviço do povo. E isso marcou muito a minha vida. Portanto, tudo que eu faço é no sentido de construção de cidadania. Né? Às vezes a pessoa até fala, o povo é isso, o povo é aquilo. Infelizmente, a gente não tem um povo ainda constituído. Porque o povo ele só pode ser constituído quando a gente tem consciência crítica e formação política. Quando você não tem essa consciência, né, consciência de luta de classe, consciência de qual o seu papel na sociedade, e o que faz você estar na situação que está, a gente não é ainda constituído povo, a gente é apenas massa. Então, toda ação que eu fiz na região, que eu faço, da minha vida, não só na região de Guaratiba, como em outras regiões, outras partes da cidade do Rio de Janeiro e até do estado, ela tem... Eu sempre tive esse cuidado. A gente tem que fazer com que as pessoas que estejam participando entendam o que está acontecendo. Porque senão não vale a pena, porque você não constrói. Né? Você apenas utiliza as pessoas. E é nesse sentido que quando a gente criou em 2005 o Centro de Estudo, Pesquisa e Ações de Guaratiba, a gente criou o projeto Reuniões Abertas. E nessas reuniões abertas, a gente convocava a população para discutir problemas da região. Depois dessa demanda, a gente não começava a fazer pesquisa de campo, pesquisa do orçamento, diário oficial, trazíamos essa discussão novamente para a população, e aí a gente acompanhava. E em todas as audiências públicas, a gente levava as pessoas, como essa que você falou do Conselho Tutelar. Né? Também teve uma outra que a gente fez, eu não lembro se você estava presente, ou se você participou na época, né, porque você começou a chegar nas discussões um pouco depois do nosso início, mas é algo também muito marcante, foi quando o prefeito ainda, César Maia, apresentou a primeira proposta para o Plano Diretor de Transportes. E aí, no plano, a proposta dele, acho que era o anexo 3 ou 5, a região de Guaratiba sequer estava mencionada na proposta de transporte público na cidade. E aí eu descobri isso. E aí fizemos umas 6 reuniões na região. Eu e o Cláudio, e o Damiãozinho que mora ali no Cabuís, saímos em toda a região de Guaratiba, colando nos postes, ponto de ônibus, entrando em contato com as possíveis associações que ainda existiam na região, para elas participarem. Fizemos várias reuniões para a população participar, e a gente apresentou uma proposta, né? Inclusive. E aí, quando chegamos na Câmara, no dia da audiência pública, com todo o trabalho, eu aluguei, né, com custo próprio, 2 ônibus para levar a população na audiência pública. Chegando no dia, para 2 ônibus, só tínhamos 2 de Guaratiba. E aí, gente, o que a gente vai fazer? E aí eu tinha feito o seguinte, eu tinha mandado confeccionar 20 faixas. Guaratiba existe, nós queremos transporte público. Basta de ilusão e demagogia. Transporte para Guaratiba. Frases desse tipo. Quando chegamos na Câmara, tinha lá o pessoal de Santa Teresa, os estudantes também. E aí pedimos eles para nos ajudar a segurar as faixas e amarrar na tribuna, lá em cima, no plenário, né? Quando começou a audiência, os vereadores olhavam para cima e parecia que todos eram Guaratiba. E foi uma surpresa, o discurso deles mudaram. E foi assim, olha só que absurdo, hein? As pessoas podem não acreditar. Foi assim que foi reativada a discussão da construção do túnel da Grota Funda. Não é um projeto, eu não estou dizendo aqui que isso é um projeto nosso, não. O projeto da túnel da Grota Funda é de 1963, do governo Carlos Lacerda. Estava arquivado. Mas esse processo do desarquivamento e efetivamente, de forma efetiva, a construção dele já no governo do Eduardo Paes, ele só ocorreu porque nós procuramos uma
uma política de transporte do plano diretor da cidade. Olha a importância que é da gente participar. Né? Eu lembro também porque, que... geralmente, assim, Panta... Pode falar, desculpa. E tem uma outra coisa interessante, só para depois você continuar, que a gente pega esse no finalzinho do governo de César. Né? Uma pessoa, numa dessas reuniões abertas, lá no Largo do Correia, no caminho do Areal, disse o seguinte: olha, tem um problema sério aqui, que eu não sei se é verdade, que não é, mas tinha uma placa ali na antiga escola Monteiro Lobato, no Carapiá, que ali era para ser um SEMASE, Centro de Educação Municipal para Infância, alguma coisa desse tipo, social de assistência social. Eu acho que era esse. Centro Municipal de Assistência Social, é o SEMASE. Né? Foi construído, tinha uma placa ali, mas está parado há muito tempo, reformaram tudo, mas agora está parado ali. Eu disse, não, acho que não estou sabendo disso, não. Não, tem sim. Eu falei, só me faz um favor, só tem como descobrir, pegar para mim o número do processo administrativo que tinha nessas placas, geralmente eles colocam o número do processo. Aí a pessoa, não, eu tenho sim. E ele conseguiu, me deu. E aí eu fui à Câmara Municipal fazer pesquisa nos diários oficiais que estavam arquivados. E aí eu descobri que, de fato, foi feito obra para que na região tivesse esse Centro Municipal de Assistência Social. Eu descobri que foi feito, a verba ela foi gasta, ela não foi apenas indicação orçamentária, ela foi utilizada, teve ordem de pagamento. E aí eu provoquei uma audiência com o secretário na época, eu não lembro muito o nome dele, mas eu lembro da pessoa que era o Bruno César Maia, que era o coordenador para a implantação desses centros municipais, era o Sebastião. E na conversa que tivemos lá, a gente falou assim, não, cara, não tem nada disso, não, até porque ela nem justifica ter um equipamento, porque nessa região tem pobreza que justifique. Tá bom. E aí, então, eu encaminhei a apresentação do Ministério Público Estadual. Logo em seguida, teve a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele criou uma secretaria com status de ministério, a Secretaria para Assistência Social. E eles criaram uma política onde todas as prefeituras que se adequassem à política nacional receberiam a verba, e aí esses SEMASes passariam a se chamar de Centro de Referência da Assistência Social, os CRAs. Os CRAs. Entendeu? Assim que surgiu. E aí, ficou andando. Aí o Ministério Público dizia que não, foi feito lá em Campo Grande, que não, que foi feito. E a gente ia lá visitar para responder o Ministério Público. Moral da história. Eles vieram, pediram a gente, obrigou que o Sebastião, essa pessoa responsável na instalação dessa estrutura, visitasse a região. Como eu já trabalhava embarcado, eu pedi a eles, então, o seguinte, olha, tinha falecido a dona Neucineia, a Iara, que era professora do CIEP Burle Marx em Ilha de Guaratiba, e duas outras pessoas. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou estar aqui no dia da vinda dele, eu vou ter que estar embarcado, vou viajar. Mas eu vou fazer um roteirinho, e vocês pedem esse roteiro exatamente nesses horários, que são os horários que as crianças ou estão indo ou estão chegando do colégio. E aí eu fiz um roteiro. Aí eles subiram parte ali do PQ, foram Peito Roxo, Olaria, Campo João em Barra de Guaratiba, parte ali do Jardim Maravilha, enfim. Eu sei que a história é a seguinte, para finalizar. Quando chegou na metade do caminho, Sebastião, cara, eu não aguento mais andar com vocês, não. Não dá mais. Realmente, eu não conheço a região. E foi assim que a gente conseguiu para a região do CRAS. Hoje, o CRAS é o centro de referência da assistência social que mais atende famílias carentes, pobres, em toda a cidade do Rio de Janeiro. Um equipamento que o próprio governo municipal dizia que não havia necessidade, porque não havia demanda de pobreza na região que justificasse esse equipamento. E vários outros, né, Fran? Esses são exemplos bem importantes para a região.
né? Então, a nossa participação, né, a minha participação sempre foi assim, tentar mostrar para as pessoas que é possível a gente trazer. Então, não é apenas você querer, você tem que saber utilizar os mecanismos que estão disponíveis, os mecanismos legais, para a gente poder não queimar cartucho. Foi assim que a gente trouxe o CRAS, né, a Olímpica, o Corpo de Bombeiro para a região, foi assim que a gente conseguiu colocar no orçamento do Ministério da Cidade para mandar verba para a Secretaria de Urbanismo, né, de Pavimentação, a pavimentação de 259 ruas da região de Guaratiba, né, e tantas outras coisas. Mais de 8 EDIs na região, foi luta nossa, né? Então, tem muita coisa que a gente fez que as pessoas não imaginam como foi a nossa luta. Os retornos do Transoeste aqui na região, né? Eu lembro que muitas vezes a gente fazia reunião e as pessoas falavam o seguinte: ah, cara, isso não vai dar em nada. Você sabe aquela pessoa que bate nas suas costas e parece que ela diz o seguinte: olha, é muito legal, mas isso eu já tentei. É pior aí, eu já tentei. Né? Isso não dá em nada. Eu aprendi uma coisa. A essas pessoas, eu dou a elas o eco. Né? Porque são pessoas que eu quero estar bem distante delas. Eu quero estar próximo de pessoas que dizem o seguinte: vamos tentar, vamos fazer, e a gente consegue. E a gente faz, e a gente consegue de fato. Essas pessoas é uma espécie de mesquinice, de inveja, e que essas pessoas tentam puxar você para baixo. Só que eu vou falar o seguinte, tá? O Dinho, ele falava isso: olha, o pantalão é igual um bambu. Você bate, ele enverga, mas ele volta para a posição que ele quer continuar o rumo dele. E é isso, a gente tem que seguir o nosso rumo. Né? Eu acho que só a luta, de fato, né, ela muda a vida. Então, hoje eu tenho um exemplo de pessoas que participaram tanto, como o Dinho, como a Simone, como o Damião, você, né, a Ângela da Matriz, a própria Yara, tantas pessoas que achavam que a coisa ia ficar do jeito que está, que tinha até medo de falar. São pessoas que hoje estão dentro de sindicatos, são diretores de colégio. Né? Teve outro que fundou, ou como você, como o Damião, fundaram sindicatos, participam ativamente, e a gente percebe que isso muda a nossa vida. Então, vale a pena fazer o que a gente está fazendo. Porque é muito legal quando você vai em determinado local e a pessoa fala assim: caramba, cara, eu ouvi falar de você. E não é mal. Porque sabe que eu não me envolvo com questões ilegais. Eu costumo até falar: olha, eu só ando errado se eu souber que eu não estou errado. Mas eu não compactuo com roubo, eu não compactuo com partidos medíocres que espolhem as pessoas. Né? Eu não compactuo negociação das minhas ideias em troca de nenhum benefício pessoal. Então, isso, para mim, é a minha sustentação. Né? É o alicerce que eu estou sobre ele e me dá condição de seguir em frente. E eu fico muito feliz em ver você, Francilene, uma pessoa de luta, que enfrentou uma série de problemas pessoais, do trabalho, né, que enfrenta, é uma mulher, né, é uma retirante nordestina, uma série de preconceitos imbuídos nisso aí, e você passou por cima de tudo isso, se transformou uma das maiores referências que a gente tem hoje na região de Guaratiba e em Itaguaí, onde você trabalha. Então, eu particularmente, eu me sinto honrado em estar batendo esse papo com você, né? E é importante que essa nossa construção, ela não pare, ela tem muito a avançar. Você vê que quando eu fui conselheiro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, eu fui o único conselheiro que não aceitou receber nenhum tipo de provento, porque eu trabalhava, aquilo para mim era uma obrigação. E foi por isso que eu consegui trazer para a região, para a Zona Oeste, uma universidade pública estadual, que é o ESO. Eu sou o responsável em apontar, indicar e conseguir aprovar, por pressão na estudantada, na época quando eu estava na Uni, para a colocação de dinheiro no orçamento para a criação de uma universidade pública na Zona Oeste.
E agora, como vereador, eu teria uma outra tarefa, mesmo ela não sendo obrigação municipal, mas é a gente brigar para que ela tenha um campus próprio. A gente pode trazer ela, por exemplo, para a Fazenda Modelo. É isso aí, Fran. Panta, e assim, eu ouvindo você falar, eu cheguei depois eu cheguei no CEPAG, trazido pela Euceneia, que é uma pessoa que eu me orgulho demais também, né, nessa trajetória de vida, e, e a gente já tinha todas essas, assim, eu comecei a estudar um pouco sobre todas as lutas do CEPAG, né, coisa abessa, a questão da água da região, né, a questão da SEDAI, várias outras questões que as pessoas são itens que as pessoas elas acabam se aproximando quando fere diretamente na vida delas, impacta diretamente na vida delas. E a questão da falta de água, eu lembro que foi nesse momento que eu cheguei, né? E aí você estava organizando as pessoas, né? E aí veio reportagem. Fala um pouquinho desse momento onde a população de Fera de Guaratiba toda se mobilizou para dar entrevista, para que aí você ficou direto aí na mídia, né? Fala um pouco sobre até para a galera aqui da região saber, né, o quanto você mobilizou as pessoas, assim como a mim, né, para participar. Eu acho que isso ocorreu, acho que não tenho muita certeza a gente vai envelhecendo, perde um pouco a noção do tempo, né? Mas eu acho que foi em 2012 mesmo, acho que foi em 2012. A região de Guaratiba, especificamente aqui Pedras de Guaratiba, Retiro do Motorista, sempre nós tivemos um problema muito sério de abastecimento de água. E aí eu descobri que existia um projeto de criação de adutor. Desculpa, e junto lá em Barra de Guaratiba também, que criaram lá um reservatório só para inglês ver. E aí eu fui fazer um levantamento para provar na justiça que se houver um mínimo de investimento na região, a região ela vai ser autossuficiente em abastecimento de água. Olha que loucura! Eu lembro. O nosso maciço da Pedra Branca, essa montanha que a gente chama ali, que pega a Barra de Guaratiba, ela vai ter um mendanha, mas pegando aqui, né, Ilha de Guaratiba, o Morro do Cabo Sul, que pega o Correia, Chacrinha, né, é onde nós temos o maior aquífero de água potável do estado do Rio de Janeiro. Isso, inclusive, foi uma pesquisa feita pela uma coordenadora de geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora Geralda. E ela, na época, a gente participou, eu ajudei em algumas informações que ela precisava. E aí ela teve essa conclusão. E, de fato, nós temos o maior aquífero. Lá em Barra de Guaratiba, quando foi construído o polígono do Tiro, que é onde foi construída, então, a base lá do Exército, aquela ponte redonda, isso foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, acho que no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Para construir aquilo, eles fizeram o quê? Lá em cima, em Itapuca, eles construíram uma reserva onde a mina d'água que tem lá foi suficiente para abastecer todos os trabalhadores dali. Depois que a construção acabou, com o tempo, ela foi desativada. E eu fui provar, e a SEDAI teve aqui, na época, judicialmente, que nós temos possibilidades reais de alta suficiência no abastecimento de água. Como na Ilha de Guaratiba, né, já existe lá uma captação de água da própria SEDAI, e existem outros pontos lá que, inclusive, abastece carros-pipas de forma ilegal e vende. Moral da história. Isso era um projeto que iriam construir vários reservatórios de água em vários pontos da região de Guaratiba. Antes da construção da Transoeste, eles iriam trocar toda a tubulação e colocar a tubulação com diâmetro de 1 metro a 1,5 metros. Isso, uma coisa matora. Era apenas para inglês ver, para a gente poder tirar a justiça. Porque eles querem fazer isso, eles só vão fazer quando a SEDAI estiver privatizada. Né? Eles falam que não tem verba. Na verdade, tem dinheiro, sim,
O que nós não temos é pressão política. E aí, o que eu consegui fazer? A gente mobilizou a população, trouxemos reportagem, eles fizeram algumas melhorias na região, de 2012 para cá, houve uma melhoria significativa, colocaram a tubulação, inclusive, na São Lobato, ali na próxima Praça do Rodo, só que ela é insuficiente, porque eles, pela lógica e pelo projeto deles, o nosso problema não é pressão da água, é fluxo, é vazão. Então, eles deveriam trocar toda a tubulação, e não foi feito isso. Eles deram uma enganada, porque era um processo eleitoral, e aí toda aquela liderança que nós tínhamos aqui abandonou a nossa luta para ficar lambendo bota de político. E aí tudo isso foi deixado para depois. Então, houve uma melhora, mas nós ainda temos muitos problemas de água em determinados horários e em determinadas comunidades. Por exemplo, agora mesmo no Retiro do Motorista, ainda existe um problema muito sério lá de abastecimento de água. Em Pedra de Guaratiba ainda tem, algumas ruas, problema muito sério de abastecimento de água. Né? Em Ilha de Guaratiba também. Então, aí vai. Nós precisamos, sim, né, fazer o quê? Primeiro, fazer com que tenhamos força política para colocar, de fato, esses projetos, né, essas propostas, na ordem do dia. A outra coisa muito importante, inclusive está na nossa proposta de campanha, Fran, não tem jeito. Essa empresa que diz que trata do esgoto e nos fornece água, a Foz, é uma mentirosa. Esse tipo de serviço ele tem que ser estatizado. Ele tem que ser, no nosso caso, já que faz parte do município, né, essa parte do tratamento do esgoto, eu acho não, nós vamos brigar para que seja gerenciada, de fato, né, pelo município. Porque não dá para a gente ficar... se a gente for buscar o histórico, parte, acho que 30% dela, dos acionistas é dinheiro público, dinheiro do trabalhador. Nós não temos esgoto tratado. Nós temos, por exemplo, lá na Brisa, algumas elevatóriazinhas, mas não tem o esgoto tratado. O nosso esgoto está dentro dos ralos da tubulação que recebe água da chuva. Não é uma tubulação própria de esgoto. Aqui em Pedras de Guaratiba, para a gente trazer a estação de tratamento de esgoto, foi uma luta danada, da Rio Águas, para construir. Como foi a estação de tratamento de resíduo lá em Barra de Guaratiba, que era para ser também de esgoto e não fizeram. Então, a gente precisa ter, em cada subbairro, né, dimensionado para o fluxo, de acordo com o número, com a densidade demográfica daquele subbairro, estações de tratamento de esgoto. Isso vai facilitar, inclusive, a nossa proposta para que os nossos rios passem a ser, de fato, rios e não valas negras, veias putrificadas de fezes humanas, na sua maioria. Os nossos rios têm que voltar a ter vida, como era século passado, gente. Esses rios eram navegáveis. As pessoas pescavam nele. Hoje não, hoje é impossível. Então, a questão da água na nossa região é uma luta que não terminou. E a gente tem que retornar isso sim. Né? E a gente tem que mostrar para a população que a luta política é uma luta permanente. Ela não se dá apenas em períodos eleitorais. O nosso problema financeiro, as nossas questões econômicas, elas não se resolverão apenas em períodos eleitorais. Aliás, apenas não, elas não se resolverão. Elas têm que se resolver ao longo da nossa vida. Por isso que as nossas políticas têm que ser políticas estruturais. A gente tem que brigar para o cumprimento do orçamento. Não dá para a gente ficar lutando por coisinhas, entendeu? Enfeitezinhos. Sim, até porque, Panta, eu acho que parte muito disso que você falou, da população mesmo, de nós nos implicarmos nessas lutas, né, que é para todo mundo. E aí, a gente vai vendo aqui a região de Guaratiba, principalmente, por exemplo, a Arena Carioca Chacrinha, tem o dedo do CEPAG, do Alexandre Pantaleão, você vê o Corpo de Bombeiros. Eu fui vendo esses documentos, quando eu cheguei no CEPAG, eu sentei para ver esses documentos. O Corpo de Bombeiros,
o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, a Vila Olímpica, a questão da água, o retorno que não teve, o retorno, quanto você levou borrachada nas costas aí da guarda, e eu lembro de a gente tem fotos disso. Então, você tem e você não é um cara que fica falando no grafone e mostrando o que você faz. Isso só contando das grandes coisas para o povo, fora aquelas outras ações que você vai construindo para os companheiros aí, né? Na ajuda do. Não é que não sei a ajuda de coitadinho, mas é seu projeto de vida, de como ser humano, como sociedade. E talvez isso que eu tinha dentro de mim, né? E ontem eu estava vindo de Itaguaí, conversando com Renata, e eu falando, Renata, eu aprendo muito com Renata, mas eu falei assim, foi Pantaleão que despertou, botou para fora a minha forma de ver a vida, né? De ver a sociedade. É esse projeto de sociedade que você defende que eu quero defender e sempre, né? Eu acho que a gente precisa muito, muito, muito fazer com que outras pessoas consigam enxergar isso, né? Que o papel do vereador é um buraco na rua e tirar o camarada que ele paga R$1.000 a ele aqui na comunidade, só ele, tirar uma foto, mostrar obrigado, fulano de tal. Eu acho que nós, como sociedade, como povo, a gente precisa ter essa consciência, né? E você tem muito isso, né? Eu tenho certeza que quando você estiver na Câmara e você conseguir pôr em prática, né, todos esses nos bairros, nos locais, acho que a gente vai tirar assim, muita gente igual a mim desse lugar, né, de ter medo de falar, como eu cheguei na Câmara para defender a questão da JMJ, que eu me inscrevi na tribuna para falar e dizer, não quero isso aqui. A gente aqui na Arena Carioca Chacrin, quantas vezes eu me inscrevi, eu falei, você está mentindo, que nós não... Então, tudo isso foi tirado, foi uma sementinha que você plantou. Então, eu queria que você falasse um pouco mais assim, sobre o papel do vereador, porque eu acho que nós aqui de Guaratiba a gente não sabe ainda, e para a gente cada vez mais esclarecer mais o papel do vereador, que a gente não vai trazer uma lâmpada para um poste para iluminar só a casa A ou B, a gente quer que ilumine todo o bairro, a gente quer que todo mundo tenha água, todo mundo tenha saúde pública, que o posto funcione para todos, não só aquele que conhece a Márcia, que coloca lá o nome, entendeu? Da pessoa. É isso que as pessoas precisam entender, qual é o papel do parlamentar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sobre qual é esse papel. Mas antes, eu vou comentar, mas antes, você me fez recordar um negócio interessante. De fato, Fran, eu tenho talvez um altruísmo muito aguçado, mas é muito injustiçado. Por exemplo, as ruas do Piraquê, na sua maioria, elas não eram reconhecidas, por isso elas não poderiam ser incluídas em qualquer processo legal do poder público, né, a não ser os eleitoreiros que eles fazem de qualquer jeito. Pavimentação. Eu tive que correr atrás, fazer o levantamento histórico, aquela coisa toda, para eu poder regularizar as ruas do Piraquê, que elas não eram reconhecidas publicamente, pelo poder público, né? Não publicamente, mas pelo poder público. O loteamento do Magarça, ele estava há anos travado, sendo impedido de dar qualquer se dar qualquer processo de inclusão no orçamento para pavimentação das ruas, porque o loteamento estava irregular e as ruas não eram reconhecidas. Ali a rua da Jurema, ali antes do Largo do 40, onde mora a nossa companheira, inclusive uma amiga minha particular, e nossa também que participou com a gente, a Nelly Cabral, todas as ruas ali não eram reconhecidas. E aí eu tive um trabalho árduo, imenso, e eu fiz todo o levantamento de todas as ruas, e todas essas ruas foram regularizadas, como a Rua dos Guimarães, em Ilha de Guaratiba, por exemplo, também, né? Então, foram, acho que quase que centenas de ruas na região. E depois de você conseguir isso, por exemplo, o Caminho do Jurema, eu consegui, inclusive, a titularidade da propriedade para os moradores ali. Na época era o Jorge Bittar que veio. O que me deixa mais triste é que essas pessoas
que se intitulam lideranças dali, como Marcelo numa Garça, né? Como o próprio Éder no Piraquê, como a Nelly mesmo, companheira nossa, né, ali da Jurema, em Santa Clara. Todas elas sabem que eu sou o responsável por elas hoje terem uma rua asfaltada, terem arborização no local, terem um CEP e terem o nome da sua rua legalizado, porque as ruas tinham um nome, mas eram como criança sem certidão de nascimento. E aí, quando as pessoas precisam de você, todas ligam para mim, entram em contato, como foi a questão da APA da Brisa, aqui recente, que o prefeito estava autorizando o loteamento da APA da Brisa. E aí eu tive que fazer uma petição com base na legislação ambiental, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, para justificar, né, a ilegalidade desse processo de abertura para loteamento. Com advogados na região. E aí eu, que sou sociólogo, não sou advogado, tive que me debruçar e fazer isso, você lembra bem, na madrugada. Na madrugada. Eu terminei... Ficou maravilhoso. 3 horas da manhã. No outro dia, você sai que nem uma louca, lembra? Recolhendo assim, aí um monte de gente para assinar, inclusive a petição. Foi parado e aí voltar atrás. O que eu estou querendo dizer é que não é que eu não lamente, não, e eu não vá continuar a fazer. Mas é muito triste quando você percebe que quando é para a defesa dos outros, dos seus interesses, você serve. Não, o Pantaleão é o cara capaz para isso. Não, o Pantaleão tem conhecimento nisso. Mas quando você está no processo eleitoral, onde você está se propondo, não por questão financeira, isso eu falo de coração. Mas além. Não é isso. Mas é porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer muito mais dentro de uma casa legislativa, para a nossa população especificamente, do Rio de Janeiro. Eu poderia ter mais um lá, dentro daqueles 7 que já existem lá, para engrossar o caldo. Não tem ninguém na Zona Oeste com essas características. São todos eles demagógicos, não são, né, mentirosos. Pessoas que mudam de lado como trocam de roupa. E eu não sou assim. Eu tenho um lado. E aí, quando você chega, as pessoas falam, poxa, me desculpa, mas hoje eu não posso ajudar. Olha, eu tenho um compromisso, eu tenho uma festinha. Eles não percebem que o processo eleitoral acaba amanhã. É muito curto, principalmente para mim, que eu não tenho recursos financeiros para pagar, para financiar. Na verdade, as pessoas deveriam estar me ajudando muito pela quantidade de coisas que eu já fiz por elas. E eu não tenho esse retorno. Por quê? Porque não existe consciência política. Essa é a verdade. Nós temos aqui na nossa região apenas massa. Pessoas que vão votar, como você falou, uma troca de lâmpada. Mas ela esqueceu que ela hoje não pisa mais na lama. Aí ela vai trocar o voto por alguém que faz um atendimento ambulatorial. Um dentezinho ou uma terapia. Mas ela esquece que o posto de saúde em frente à casa dela não está funcionando. Porque aquele cara que está fazendo fisioterapia para ela, para o orçamento para fazer o posto funcionar, ele está pouco se lixando, ele nem participou da votação, se bobear. É uma questão estrutural. Então, essa é a nossa função. A função do vereador é para legislar e também, em determinado momento, julgar. Como a questão da CPI recente, né? Nós tivemos 4 CPIs para afastamento do prefeito. Nossos vereadores, na maioria da Zona Oeste, todos votaram para o prefeito continuar. E aí o Tribunal Regional Eleitoral fez o que eles deveriam fazer, torná-lo inelegível. Aí, quando torna ele inelegível, aí alguns vereadores falam, caramba, eu estou do lado errado, aí troca de lado. Aí começa a criticar o prefeito. Mas se for buscar o histórico deles, votaram lá em tudo que o prefeito andava de mãozinha dada com o prefeito. Então, são verdadeiros mentirosos, aproveitadores, não tem lado, não tem uma posição formada, tem interesse particular e pessoal. O vereador ele tem que fazer cumprir as leis, né? A lei orgânica, que é a constituição do município, da cidade, é ela que tem que existir. Então, as ilegalidades, os vereadores têm que combater, porque ela tem que ser cumprida.
o orçamento, os vereadores têm que fazer ela cumprir, porque eles votaram. E aí, o que acontece? Para a saúde, que era para ter um investimento, eles não participam. Para a educação, que era para ter 25%, também não participam. E aí a gente tivemos aí ano passado, e continuamos, né? A saúde, um caos, os profissionais no sufoco, porque não é vereador. Né? E então, para complementar, que os vereadores são um dos também culpados por não fazer valer os orçamentos destinados para a população da saúde, fazer valer, porque eles que fazem essas votações, eles têm que participar disso. E depois ficam falando que, né? Eles são tão criminosos quanto o prefeito. Eles são marginais quanto o prefeito. Marginais no sentido de estarem à margem da lei. Sim. Então, eles também estão à margem da lei. Tá? Fran, eu recebi aqui um puxão de orelha, porque eu tenho uma outra reunião para ir, e a nossa live já passou um pouquinho do tempo. Tá? Mas antes da dona Silvia encerrar, né, eu queria deixar claro aqui, para os nossos amigos, moradores, para você, Francidelli, que eu tenho um carinho muito grande, tenho você como uma irmã, né? Você é um exemplo de luta, de superação, de transformação e de possibilidade de mudança na nossa sociedade. Então, eu quero deixar aqui para a população que elas reflitam. Nós temos a oportunidade de fazer muito, muito mais. Nós temos condições, sim, de reverter a situação em que estamos, na cidade do Rio de Janeiro e em nosso bairro. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu não estou aqui de forma demagógica, mentirosa. Se buscarem qualquer referência de vida minha, de luta, vocês vão encontrar que eu sempre estive do lado da população. Nunca me furtei a nenhuma luta justa, correta. Agora, do lado de pilantras, eu não vou ficar, eu não compactuo. Então, se você quer realmente uma cidade, de fato, onde a população tenha direitos garantidos, ou que lutem para que esses direitos sejam garantidos, então vote em mim. É Alexandre Pantaleão, número 50884. Eu desejo a todos, e a você, Fran, uma boa noite, muito obrigado, e a gente está na correria. Fran, uma boa noite. Beijo no filhão, no esposo, tá? Obrigado por tudo, meu amigo. Boa noite a todos. Não esqueçam, Alexandre Pantaleão, 50884, para vereador do Rio de Janeiro. A gente estará muito bem representado. Vamos todo mundo junto aí fazer essa mudança, né, de fato. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.